Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Mestre do Transportes. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Thiago Dembowicz. Ele é gestor de risco, prevenção em acidentes. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Também nós estamos aqui com uma participação especial, que é o Ícaro. Ele é consultor da AFS, estará participando junto comigo, fazendo as perguntas, conhecendo um pouquinho mais sobre sua história. E para darmos início, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, de tudo que você faz, esse mundo aí da logística pra gente. Legal, primeiramente, muito obrigado, tá? Prazer fazer parte aqui, podcast Mestre nos Transportes. Então, trabalho com gerenciamento de riscos desde 2003. Entrei nessa área por um acaso, na verdade, O meu pai conheceu um rapaz que, dentro da empresa dele, falou assim, tem uma empresa que o meu filho trabalha, que dá pra ver o caminhão aonde está. E aí aquilo ali, sério? Como assim? Dá pra ver o caminhão. Dá pra você mandar mensagem pro motorista. Então aquilo... Em 2003. Aquilo ali era inovador demais, Então assim... E aí eu fui pra empresa, inclusive era na Barra Funda, na Pompeia. Entrei como operador de CFTV. Era câmeras, e aí depois você era promovido para virar operador de monitoramento. E aí eu já passei por essa empresa ela foi vendida, eu trabalhei numa outra empresa que ficava na Zona Sul, e eu moro em Itaquera, Então assim, eu demorava pelo menos 3 horas e meia para chegar. E aí eu passei por algumas outras empresas, essa empresa que eu trabalhei, a primeira foi a Brasiliano e Associados, depois eu trabalhei na Anset, que a Brasiliano foi absorvida, depois a Anset saiu do segmento porque não era o segmento deles. Passei pela DUT, passei pela Skymark, passei pela Apsul, passei pela Buoni, passei pela Raster, trabalhei em transportadora também, como controlador de tráfego, já fui posto avançado, já fui operador de monitoramento, supervisor de central, coordenador, gestor de contas, coordenador de gestores, e hoje estou aí como gestor de riscos trabalhando na Autoparts. Eu trabalhei em 2 transportadoras, trabalhei no Mira Transportes e trabalhei no Grupo Maroni. 2 grandes. Isso, e tecnologia, eu passei pela Ravex e hoje estou na Autoparts. Eu estou há 8 meses na Autoparts, trabalhando como gestor de riscos e na parte comercial também. Legal, fala um pouquinho do que a Autoparts faz. A Autoparts, ela é tecnologia de redundância, ou seja, ela é especialista em tecnologia de redundância. Hoje os rastreadores, existe o rastreador principal e existe outros tipos de rastreadores que é a redundância, que é o segundo rastreador, vamos dizer assim. Sim. Então nós temos imobilizadores tanto para o cavalo como para a carreta, que é algo inovador. Tá? Nós temos aí localizadores também para o cavalo e para a carreta. Trabalhamos com rastreadores móveis, chamado no mercado popularmente de iscas. E temos também um sistema antitombamento, onde nós somos a única empresa do Brasil a fazer a telemetria desse sistema. O antitombamento, ele já é uma norma do CONTRAN desde janeiro de 2025, justamente para prevenir o acidente, que na verdade não é acidente. O termo acidente hoje, ele romantiza a tragédia. Então, se o motorista está em excesso de velocidade e tomba, não é acidente, é imprudência. Se ele sai para viajar com o pneu careca, não é acidente, é negligência. Então, se ele dirige um certo veículo, por exemplo, ele dirige cavalo e vai pegar um bitrem, não é acidente, é uma imperícia, ele não tem conhecimento básico para pegar aquilo. Então, a gente trabalha com o sistema onde ele previne o tombamento. Então, o diferencial que a Autoparts também promove para o mercado. O nosso imobilizador de cavalo, ele tanto é eletrônico como pneumático. Pneumático vai diretamente no sistema de freio, onde não interfere na garantia do produto. Algo inovador. E nós somos uma das poucas tecnologias do mercado que já trabalhamos com 5G. Então nós temos 5G, 4G, 2G, RF, que é radiofrequência, e LoRa, tudo no mesmo equipamento. Então assim, a nossa comunicação onde tem 5G é de 10 em 10 segundos.
Onde tem 4G, de 2 em 2 minutos. Onde tem 2G, de 5 em 5. Né? Mas não perde cobertura. Exatamente. Justamente. Então a intenção é justamente essa. Até nas áreas mais remotas nós conseguimos parametrizar o sistema para que ele, ao entrar naquele local ali, ele tenha a liberdade, vamos dizer assim, de ele trafegar e evitar que tenha bloqueios. Um exemplo, eu consigo colocar 32 gatilhos de bloqueio no meu equipamento, juntando o cavalo e a carreta. Eu detecto o jammer, eu identifico o falso positivo. O que é falso positivo? Vamos supor, o veículo está passando, está indo numa estrada que está oscilando com buracos. Pegou um buraco muito grande, ou uma valeta. O caminhão dá aquela... E aí o chicote do engate, ele pode soltar ou gerar como se tivesse solto. Aí ele identifica velocidade versus alerta. Opa, não é um falso positivo. Justamente para evitar o que? De bloqueio em movimento. Um bloqueio em movimento, imagine uma carreta carregada, né? Vamos colocar aí 30 toneladas, é o básico, 30 toneladas. Bloqueio. O risco de você causar uma tragédia é gigantesco. E detalhe, né? O que acontece? Nós enfatizamos muito. A Autopartes, ela visa a preservação de vidas. A primeira questão é isso, é a preservação de vidas. Os ativos da empresa, a imagem da empresa. Sim. Hoje o que você vê na estrada quando tomba o caminhão? Todo mundo tem celular que filma, aí aparece lá o caminhão tombado. E um detalhe que nós temos de imobilizador também, que nenhuma outra tem, é o imobilizador com limitador de velocidade. Isso é importante. Então o que acontece? Nós temos o imobilizador, eu coloco lá aí, cara, sua transportadora, qual que é o limite máximo de um caminhão pesado? Normal da rodovia, o máximo é 90 km por hora. O máximo. Eu parametrizo para 90. Numa rodovia de 120, né? Isso aí, 120 leve e 90 pesado. Sim. Então eu coloco lá a Bandeirantes, vamos falar mais perto aqui, a Bandeirantes é 90. Isso. Ele não ultrapassa 90. Ele vai pisar no acelerador, a telemetria, nós temos a telemetria na CAN, que ainda vai falar, ó, o Ícaro, teu motorista ainda está querendo acelerar. E o pedal, ele não dá mais para ele acelerar, porque ele vai dar 90, ele vai cortar a velocidade, ele corta o pedal do acelerador. Então é como se tivesse, o pedal ficou bobo, mas não, ele está funcionando. Quando ele para, a velocidade está 80, ele retoma. Ele não deixa. E dá um alerta no painel. Olha que legal. Então assim, a gente tem o anti-tombamento, né? E tem só o imobilizador com o limitador de velocidade já previne em 70% o acidente, que a maioria é velocidade incompatível. Porque geralmente o que acontece? As tecnologias que a gente vê no mercado, ela sinaliza. Ela fica apitando numa tela que ele está acima da velocidade, gera um relatório, mas não atua. Então ainda vai depender de pegar um operador que está lá trabalhando, pegar o telefone, ligar para o motor. Nesse meio tempo acontece um acidente. E eu vou além. Você foi muito cirúrgico. E eu vou além também. E se não tiver ninguém vendo? Que geralmente é o que acontece. Porque o que acontece? Quando você tem gerenciadora de riscos, geralmente os alertas a gerenciadora manda para um e-mail. Só que às vezes é tanto e-mail que o cara fala assim, vou colocar no spam, velho. Só que às vezes é um alerta de risco. Porque acontece sempre, porque ele pega uma reta, acelera mais um pouquinho. Sim. E o que nós estamos fazendo também, até obrigado por ceder o espaço de falar da Autopartes, tá? Nós estamos já em fase de finalização. O nosso limitador de velocidade vai ser por via. Então, ou seja, entrou na marginal, na via local, 50. Tá na expressa, 60. Ou na do meio, né? 60 na do meio e 90 na Isso, expressa. Não, 90 leve. E isso. 70 na expressa. Então ele vai te dar. Chegou na Anguera, ele vai até 100. Então ele vai automaticamente. Caramba. Isso, nós estamos trabalhando também para identificar quando estiver chovendo, para diminuir em 20% ainda. Então assim, é justamente nesse trabalho que nós estamos atuando na prevenção de acidentes, que não é acidente, né? E a preservação de vidas, né? Então, estamos aí com grande aderência e mais uma vez, muito obrigado por você ter o espaço aí de falar Já aconteceu comigo da Autopartes. O seguro Aliás, não um abraço pagar, aí, Diogo, pessoal da Autopartes aí. o seguro não pagar
a mercadoria porque o motorista entrou na curva acima de 80. Olha. Véspera de Natal, o motorista querendo chegar em casa mais cedo. A gente tinha pedido para ele ficar onde ele estava. Ele vou, não, eu vou. O que aconteceu? Entrou na curva acima de 80. Então tem o disco do tacógrafo que registra a velocidade do trecho, da viagem, e antes da batida, antes dele tombar, ele estava acima de 80, estava 85 km por hora. Nossa. O seguro olhou e falou assim, bom, não vou te pagar, porque é limite da via, estava acima do limite, com uma tecnologia dessa isso não teria acontecido, ele não ia conseguir de forma alguma. Exato. E a gente vê muitos caminhoneiros, né, em alta velocidade. Eu já passei em estradas que eu falava, nossa, parece que ele tá andando de moto. Ele deve ser motoqueiro, né, pra poder ele andar na velocidade que ele tá. Você falou um ponto muito importante. Hoje, o que acontece? Os caminhões, eles sempre foram potentes. Isso. Mas no passado, o caminhão ele era potente para transportar a carga. Então ele não andava em tanta velocidade. Hoje ele é potente para transportar e tem uma velocidade boa também. E detalhe, ele está cada vez mais silencioso. Isso. Né? Então tem um caminhão de uma marca, de uma empresa, que ele identifica, é muito bacana essa questão que eles criaram, que ele identifica, um exemplo, buzina, o som vem. Né? Agora, outros tipos de som, a cabine inibe, então ela fica acústica, fica um som anti. Então assim, são alguns sons que vêm, outros não. Então é impressionante. Então você imagina uma pessoa estar numa estrada à noite, sozinho, dirigindo ali. Direto. Então assim, a probabilidade dele não estar vendo a velocidade que ele está, ou de ele estar tão... acaba cochilando. Ele tá cansado, ele tá... Então assim, e nós temos inclusive, falando mais um pouco da Autoparts, com o limitador de velocidade isso não aconteceria dele exceder. Eu consigo controlar a jornada do motorista pela carreta ou pelo cavalo. Por quê? A partir do momento que eu coloco lá que ele tem um horário para rodar, ele parou, ele não sai. Ah, Thiago, mas se der reinício de viagem na principal? Legal, na principal desbloqueia o rastreador principal, mas o meu fica parado ainda. Justamente para ele controlar a jornada. Agora, a não ser que ele tenha que sair, é uma outra questão. Manda o comando, ele vai. Agora, nós garantimos que ele não saia. Exato. Isso garante a jornada do motorista, entendeu? Sim. Ele não pode dirigir acima de X horas direto. A empresa é autuada, o motorista é autuado, e isso acontece acidente a todo momento com isso. Isso é verdade, né? Porque a empresa ela quer que entrega rápido, né? Dependendo do que na verdade, assim, muitos erros acontecem dentro de uma parte, de uma parcela só do carregamento, né? Porque o que acontece? São várias etapas, né? Então, assim, a pesquisa do motorista é a contratação, contratou o cara, terceiro. Aí depois vai a pesquisa do motorista, para ver se está liberado. Isso aí. Tá liberado? Tá bom. Vai fazer o checklist do caminhão, para ver se tá ok. Quando é terceiro, tá? Tá terceiro. Fez o checklist? Tá aprovado? Tá aprovado. Ah, tá sem sinal, tem que esperar ter sinal. Aí eu vou chegar no sinal. Aí o cara roda. Ah, sinal, vai fazer o teste. Só que lá já atrasou um pouco a logística já. É isso aí. Aí fez o teste. Ih, deu problema no sensor. O que vai acontecer? Vai testar o sensor. Vai fazer manutenção, tem que arrumar o sensor. Aí chama o técnico. Aí demora. O cara vem. Aí vai carregar. Deu problema na nota. Aí eu manifesto. Aí vai fazer SM. Não é integração, não é integrada. Aí dá problema na internet. Tô falando dos erros normais, corriqueiros, tá? Os corriqueiros, velho. Nisso aí o cara perdeu 3 horas. Alguém tem que compensar. Quem que vai ter que compensar isso? Motorista. E aí o que acontece? É uma coisa que eu sempre bato muito na tecla. E se acontece alguma coisa? A culpa é só do motorista? Não é. É um conjunto de fatores. Sim. Mas, porém, contudo, todavia, é o motorista. Então assim, o que a gente trabalha também, tá? Camila e Ícaro e a todos os espectadores. A gente trabalha em treinamentos com as equipes. Isso também dá Autoparts, tá? Nós fazemos treinamento com a equipe. Nós já treinamos aí um total, só de uma empresa, foi 123 motoristas aí. Tá? Já treinamos aí mais de 200 motoristas em 8 meses.
E nós estamos cada vez mais enfatizando isso. Faz parte do pacote da Autoparts. A gente dá treinamento presencial. Eu crio muito conteúdo no LinkedIn e esses conteúdos eu repasso para os clientes sobre excesso de velocidade, até algumas imagens impactantes. Depois eu vou mandar para você dar uma olhada. Que tá assim, tem um motorista que eu tudo crio pela inteligência artificial. Tá um motorista assim dirigindo e a morte sorrindo para ele porque ele está no excesso de velocidade. Então assim, ele é o próximo. Ele é o próximo, né? Então assim, exato. Então se as pessoas não entenderem que para um trânsito seguro depende exclusivamente de cada um, as coisas não fluem, né? Eu falo muito sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma ótima ideia, mas o Maio Amarelo é simbólico. Isso tem que ser todo dia. O Maio Amarelo é só uma campanha é igual a questão para a mulher que é o Outubro Rosa, câncer de mama. É só em outubro que vai se preocupar? Não. É igual o homem, Novembro Azul, câncer de próstata. É só em novembro que ele vai? Não. Vai lembrar que existe, né? Então, assim, são... Entre outras campanhas, Exatamente. Aqui eu citei essas três, né? Que fala de mulher motorista, homem motorista e o Maio Amarelo de acidente. Então tem muitas, que é todo dia, você tem que praticar. Todos os dias. Não adianta você no Maio Amarelo, o Ícaro vai lá, tem uma transformadora, coloca a bexiga amarela, um broche, aí tira foto com o motorista. Meu parceiro, aí faz oração, aí todo faz aquele workshopzinho com todo mundo. Aí todo mundo, olha que legal. Toma um café e tal. E 1º de junho, taca ali pau nesse carinho, Marcos. É isso aí. Né? Então não é assim que as coisas funcionam. Exatamente. Então eu falei brevemente aí da minha trajetória aí, né? Passei por algumas empresas, bastante empresas na verdade, né? Então tenho 23 anos de trajetória no gerenciamento de riscos. Muito bom. 43 anos de idade. E o que você viu que nessa toda a trajetória, o que as empresas vêm se preocupando mais no gerenciamento de risco? Porque muita coisa muda, né? Antigamente era mais um protocolo, era fazer porque tinha que fazer, porque o seguro vai pagar, porque hoje eu vejo algumas empresas se preocupando um pouco mais com esse trabalho que você faz. Boa pergunta. Eu vejo, no meu ponto de vista, que o gerenciamento de riscos, desculpa até a franqueza aos espectadores, ele vem se desprofissionalizando com o tempo, tá? Na seguinte questão, para quem não sabe, o gerenciamento de riscos ele veio do militarismo, né? Então muitos ex-comandantes, generais, major do exército, ou aeronáutica, ou marinha, por a questão estratégia tática, disciplina, montou-se várias empresas aí de gerenciamento de riscos. A extinta GV era uma que tinha coronel, a Buoni já teve também, dentre outras empresas aí. Então assim, o militarismo ele estava presente, então eram regras muito rígidas e o gerenciamento de riscos ele já teve uma voz muito mais ativa no mercado, onde quando chegava o gestor de riscos, os caras falavam, vixe, esse cara chegou, ferrou. Era como se fosse um auditor. Ele era acima da operação. Exato. Ou seja, o gestor operacional não tinha autonomia nenhuma se o GR falar, não vai. Não pode ligar o cliente, pode ligar quem for. O GR falou que não vai, não vai. E aí hoje, o que eu vejo? Isso também por culpa do mercado, tá? Sim. Muitas empresas não fizeram o que deveria ser feito, começa por aí, não fizeram um gerenciamento de riscos. Não fazem até hoje. E aí, por que você disse de protocolo? Porque muitas empresas, ou elas estão optando por trocar a gerenciadora de riscos, ou ter a dela, ou ela ser uma gerenciadora de riscos, ou ter uma central própria, dentro do processo. Por quê? Um é o caso que eu te falei, da desprofissionalização, muita questão de turnover nas empresas. Sim. Muita questão que é o seguinte, né? Você faz uma pesquisa e a pesquisa não identifica se o cara tinha um problema criminal, só que na outra identifica, mas por que? Não, porque ela faz vitimologia, tá? Então eu quero vitimologia, não, mas veja bem, qual vitimologia? Então vão se criando cada vez mais produtos e menos entrega, né? O roubo continua a 1 bilhão e 200 milhões todo ano.
Aonde está controlado isso? Não tem controle. Nós poderíamos... Virou um produto, né? Não uma solução. Nós poderíamos ter pelo menos 50% a menos, chutando assim, sem conhecimento dos fatos, estando dentro das operações. Sabe por quê? Porque a maioria dos problemas são processos errados. É aquilo que você falou. Antigamente o gestor de risco falava, não vai sair. Hoje ele não tem autonomia. Não. Hoje o cara fala, vai sair, sai. Vai sair porque eu vou fazer Detalhe, sair. o caminhão deu problema no sensor, inibe aí, vai embora. Tem que sair. Isso. O caminhão bloqueou. Não, desbloqueei. Mano, o cara tem que ir embora. Isso aí. Outro ponto, você olha, algumas empresas, elas não têm o GR como investimento, como gasto. Quando tem corte de custo, qual que é o primeiro setor que é abalado? O GR, por quê? Porque geralmente não se mostra uma efetividade do produto. Né? Então, assim, quando você me perguntou, o que eu vejo são cada vez mais empresas investindo em consultores, tá? Consultor de risco. Exatamente. Para que ele vá dentro da empresa, ele analise o cenário e aí ele fala, vem aqui, gerenciadora, você tem que fazer isso, 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 trator, você tem que fazer isso, 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 tecnologia, você tem que fazer isso, 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 e o seu embarcador tem que te entregar isso, 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 seu corretor fazer isso, 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 e você pedir na seguradora isso, isso, isso. Então são essas questões. O que eu vejo hoje é um aumento muito grande de consultores dentro do mercado. E isso é bom. E é importante também saber quem você está colocando dentro do seu processo. Quem são os consultores, né? Exatamente. São imparciais, não tem bandeira. Obrigado. O Eu que mais acho tem, que... assim, o que mais tem é um consultor que já tem uma empresa que ele conhece, que tem um parceiro A, e aí ele acaba não fazendo o trabalho que ele deveria fazer. Ele é parcial. Por quê? Parcial, porque ele ganha comissão para indicar. Né? Então, o assim, corretor de seguro? O que acontece? A situação, a pessoa ela precisa ser imparcial. Você tem que ter corretores que ele... Não adianta você ter a tecnologia essa aqui é ruim, põe essa daqui, essa daqui. Tá, mas por quê? Me prova. Né? Contra dados, não, veja bem, porque tem uma pessoa, ela não vai falar isso. Sim. Não, mas ela é melhor. Só que, sendo bem sincero, é tão ruim quanto. Só que, mas é. Eu já ouvi, jamais eu citarei nomes, mas eu já ouvi de uma pessoa, meu querido, eu estou indicando pelo dinheiro, eu não quero saber se vai funcionar. E aí você olha, e essas são pessoas que se perpetuam no mercado. Porque ela vai criando alianças, conexões, elas, né? E isso, quem ganha com isso? O crime organizado. Exato. Fica muito mais fácil. Então, assim, se você tem uma tecnologia que não entrega, se você tem uma gerenciadora de risco que não faz o trabalho como deveria, como é que continua ainda sendo indicadas? Né? Então, daqui a pouco eu vou entrar num tema muito, até falei ontem sobre isso, que é sobre o fim do EG. Então, assim, são situações que, assim, o mercado ele precisa de imparcialidade. Só isso. É isso. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Dei muito rodeio? Não, respondeu. Por favor, claro. se vocês não me fizerem assim, Porque eu não paro de falar, então. Não, fica tranquilo. Mas é isso mesmo, a gente quer ouvir, porque você é uma pessoa que eu acompanho, né, nas redes sociais, então eu vejo que você compartilha bastante assuntos pertinentes que as pessoas hoje não estão querendo abordar, né? Ou querem se esconder, né? Como tá falando aí. Prefiro, né, oferecer o que as pessoas nem conhecem direito, né? E ser imparcial. Porque a gente vê muitas pessoas que a gente conhece, mas será que para aquela empresa vale a pena? É o melhor? É o que vai fazer efeito? Porque que nem eu trabalho com assessoria. Quando o cliente chega até mim, eu quero entregar o melhor planejamento para ele. Mas muitos vêm afobados, querendo muitas coisas. Falam assim, peraí, mas vamos ver o que é melhor para você. Será que isso vai fazer sentido para o seu negócio agora? Será que vai valer a pena você ter esse gasto? Não é melhor colocar algo que agora a empresa está precisando? Sabe o que é, Camila? Assim, eu vou te falar, igual eu estava falando, que o gerenciamento de riscos ele fica dividido em camadas. Eu sou da época que o operador de monitoramento, ele mesmo, é lógico, estou falando isso dos primórdios, né? Dos 20 anos atrás, onde o mesmo operador, ele ligava a polícia, ele ligava para a Protespo, ele fazia tudo.
Ele não tinha integrador. Tem até um rapaz que trabalhou, chama João Miguel Kreppel. Esse cara foi primeira pessoa que me ensinou a trabalhar na área. Ele nem tá mais na área. Pessoa muito boa, lá do Paraná, né? Ele me ensinou, né? Então assim, ele pegou um roubo de carga no mapa. Ele identificou o cara indo e o cara voltando. Hoje não existe isso. Eu posso afirmar que não existe. Então o cara era fantástico. Então, e aí o que acontece? Aí criou-se camadas, como eu te disse. Antigamente o operador ele cobrava o cara parado no local, tá excedido. Isso. Hoje não. Eu ouvi de uma empresa a qual eu trabalhei por uma transportadora, o cara falou assim, o cara ficou parado 8 horas para refeição. Aí cobramos lá. Por que você não viu? Não, você não tem o pacote logístico. Isso aí é logístico, isso não é risco. Eu não cobro parada. Eu falei, então tá, então ele pode ficar lá, tudo bem. Então, se não tem nenhuma evidência, se você tivesse o pacote logístico, eu tinha cobrado ele. Eu falei, então você viu e não atuou, porque eu não tenho o serviço que você diz que é logístico, não é risco. Eu falei, quanto tempo você acha que uma quadrilha passou e não viu aquele caminhão parado? Voltou, viu de novo, olhou. Eu falei, você sabia que mexeram na carreta? Não, como assim? Eu falei, mexeram na carreta, você não viu? Eu não tenho pacote logístico, mas cadê o risco? Mas violaram. Aí começa, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não vem tomar sopa de garfo, beleza? Se vier, vai, do jeito que vem, volta, né? Sim. Então, hoje, Camila, assim, falta muito assim, imparcialidade e transparência para o mercado, no meu entendimento, tá? Então, eu vejo que essa oportunidade que você está nos dando é muito importante. Tá? Depois eu vou te dar um outro nome para você trazer para cá também e conversar sobre esses temas, porque quanto mais nós divulgarmos, né, melhor. Porque o mercado ele precisa entender que o que trouxe até aqui não leva mais para frente. Não leva. Tá? Então, ou melhora a forma de atuar, não adianta ter eventos para tirar foto. A pessoa tá bem arrumada, tirar Textão. Textão. Marcar a pessoa, tem pessoa que parece que tá falando com o secretário de Segurança Pública, você nem chega perto, é uma marra incrível. Sim. Né? Você vai falar, meu Deus, é o Derrite que tá ali? É o Conte Lopes, é o Telhada? Só um momento. Né? Não, a pessoa. Aí ela olha teu crachá. Isso, aí ela vê seu cargo, né? Aí se você. Isso aqui não tem interesse. Não, agora diretor. Amigão! Caramba, eu não lembrei de você. Depois eu vou contar uma que eu troquei o crachá numa empresa. Juro por Deus. Eu tava com o nome eu peguei o crachá de uma pessoa que era de um grande embarcador. Pá. E a pessoa ficou com o meu. Juro. Quando a pessoa olhou me abraçou e tal, e veio aqui e não era eu, era essa pessoa. E aí a pessoa aqui, juro pra você, dentro do estande, falou assim, só um minutinho que eu preciso falar com ele, que essa parte aqui é a da ala VIP. Aí essa aqui é só para clientes. Eu entrei. E ele ficou. Aí eu falei pra ele, viu como é o crachá? Eu falei, agora você vai ver. Aí eu falei assim, eu coloquei aqui para gravar aqui, eu falei, então, deixa eu só te falar. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Como não? Eu falei, não. Aquela pessoa lá fora que é desse crachá. Eu sou daquele crachá. Não acredito. Mano. Então. Mas é isso mesmo que acontece. As pessoas olham muito o status da pessoa, porque já olha já pensando, ali eu tenho uma possibilidade, ali uma oportunidade. Então, é que nem hoje, né? Você é uma pessoa muito conhecida, né? Vou falar por mim, né? Quando eu falar, foi indicação do Thiago. Thiago, não. Então pode fechar que eu já sei quem que é. Porque você já fez um nome, né? Só que a maioria das pessoas vão usar a sua visibilidade. Não, o crachá dele, agora ele é gestor? Não, peraí, eu preciso me aproximar. E assim, uma coisa que eu falo pra todo mundo, né? Só vai beber da minha água quem passou sede comigo. É isso aí.
Já Que é fácil agora grudar do teu lado, né? Pô, Thiagão, você é um cara muito gente boa, eu sempre gostei de você. Ah, sim. Então, Te assim, admiro desde a época. Não esperava menos que você, menos disso. Sabia que você ia chegar lá. Eu sabia. Sempre torci por você. Nunca me arrumou nada. Nada. Inclusive quando eu precisei. Puta, cara, não sei quem pode te ajudar. Não posso ajudar. Ou até podia, né? Até podia. Geralmente pode. Geralmente pode. Né? Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, né? Eu uso muito o LinkedIn, como eu disse. Eu não deixo ninguém no vácuo, velho. Eu tenho bastante conexões, graças a Deus. Não sou influenciador, então não falo seguidores. Não é seguidor, é conexões. Tô com 460, algo assim. Eu não deixo ninguém no vácuo. Todas as mensagens que vêm para mim ou que postam, eu respondo. Quando chega uma mensagem no meu inbox, eu vou lá, sou eu que estou respondendo para a pessoa. Justamente porque assim, eu não sou caça-like e eu também não faço conexões a qualquer custo. Lógico, eu tenho dicas que eu já dei para as pessoas aumentarem o engajamento. Depois até posso colocar algumas aqui também. Legal. Mas são pessoas só da área. Né? Então, e eu sempre, quando a pessoa vem falar comigo, eu sou sempre muito solícito, que eu acho que é o mínimo. Né? Eu não sou ninguém a não ser o que está no LinkedIn lá, mas eu sou um ser humano igual todo mundo. Não tem estrelismo, jamais vai ter, igual algumas pessoas que a gente sabe que existe. Que a pessoa tem que entender uma coisa: você está, você não é. Sempre estamos. Então, estamos, não somos. Né? Então, quando eu entender isso daí, muita coisa melhora dentro do eu como um todo. Sim. Estamos, é um status, não é uma verdade absoluta. É igual o poder está onde? Né? Na cadeira, é igual o rei. Onde que está o poder? Está no coroa e no trono. Eu já ouvi, já passei, assim, ó, quando você sair da cadeira, o telefone toca para a cadeira. Ele não toca para você, toca para a cadeira. É óbvio. Já aconteceu de eu estar numa empresa, era ligado me atender, na hora. Quando fui para um outro projeto, da onde? Quem? Isso assim, espaço recente, ele não tá falando. Sim. Sabe como é que é, né? Quem? Como assim? Tá, me liga depois. Mas era um cara que era assim, era pegar, oi, pode falar, tô te ouvindo. Eu vou te falar uma coisa, né? Pra gente que trabalha com vendas é um trabalho árduo, mas muito satisfatório, Isso. né? Geralmente porque as pessoas, elas além, para comprar o teu produto, ela compra a tua ideia e compra o teu relacionamento. Sim. Isso é fato. Agora eu vou falar uma coisa, quando você não é o vendedor e você é o consumidor, meu Deus, as coisas mudam, né? Mudam. Teve gente que não olhava na minha cara. Aí eu fui para uma grande empresa, e aí eu era comprador, meu Deus. Então assim, é o status, né? Então as pessoas, elas precisam ter mais empatia, independente do cargo que a pessoa tem. E outra, né? A vida é uma roda gigante. Hoje você está lá em cima. Gigantesca. Amanhã você pode estar lá embaixo e tá tudo bem também. Se você fez um bom trabalho quando estava lá em cima, as pessoas, quando te vê numa situação não favorável, vai te ajudar a subir de novo. Agora, se você fez os outros de degrau, pode ter certeza que você vai ficar lá por um bom tempo. Por um bom tempo. Isso é verdade. Falando um pouquinho sobre a Auto Parts, eu queria perguntar para você, que você já teve algumas experiências anteriores, né? Tem algum projeto recente que te marcou, né? Que você conseguiu dar uma virada de importância para a empresa? Com certeza. Trouxe eficiência, redução. Sim. O que acontece? Muito obrigado aí pela... Uma delas foi o treinamento. O que acontece, né? Quando nós colocamos o slogan da Autoparts, é Autoparts GPS muito mais do que tecnologia, né? A gente usa esse... Por quê? Eu não vendo só tecnologia. Eu vendo gerenciamento de riscos para o cliente. Eu vendo o meu conhecimento, não só eu, nós temos aí o Valdir, que é especialista em isca, nós temos o Caio, que é especialista em sistema, nós temos o Everaldo, que veio de uma grande empresa, nós temos o Jairo, nós temos o Marco, temos o Diogo. Então assim, são pessoas que têm vasta experiência de mercado. Então, o que a gente engloba dentro do cliente? Treinamento,
nós fazemos gestão para o cliente, igual um exemplo. Nós somos a única tecnologia do mercado que eu faço a gestão da isca do cliente. Olha que legal. O que é isso? Todo dia o nosso sistema ele roda automaticamente, mas os meus clientes, eu tenho isso comigo, eu entro no sistema, ou eu peço para um membro da equipe, mas geralmente é o meu WhatsApp que vai para o cliente e falou: Ícaro, você tem aí conosco? Tem 4 iscas sua que tá com a bateria para acabar, tem que colocar para carregar. Por quê? Se você vai usar ela na operação, tem que estar no mínimo 40% de acordo com a pólice. Exatamente. Se você sair com ela abaixo e acontecer um sinistro, você pode perder a cobertura. Então, isso daí, eu já evitei 4 sinistros de um cliente. Por quê? Porque ele falou assim: Thiago, por incrível que pareça, a isca ia ser colocada na carga, era aquela. E aí eu troquei. Não conseguiram levar a carga, graças a Deus, por atuações da central. Tecnologia principal funciona muito bem também, mas a isca não estava. A isca, pelo percurso, poderia não estar posicionando. Então você já me adiantou essas informações. Treinamentos com motoristas, que foi o case de sucesso aí dentro de uma grande empresa, né? Então assim, só numa empresa foram 123 que eu disse. Eu sou muito, não parece, mas eu sou muito emotivo. Então eu fiz um treinamento com os motoristas, e aí chegou uma hora que eu vi um cara emocionado, né? E aí o cara falou: pô, meu, eu nunca tive um treinamento desse, né? A qual a valorização do ser humano, né? Então eu sempre pensava que treinamento era aquela encheção de saco do sabe tudo querendo ditar a regra, né, meu? E aí você vai falando, com o tempo você vai se aprofundando, e aí você vai tendo aí esses cases de sucesso, né? Então, e treinamento para motorista em gerenciamento de risco não é tão comum. Na verdade, geralmente o transportador cobra do motorista usar a tecnologia, mas o treinamento é raro. Nenhuma tecnologia dá treinamento de gerenciamento de riscos, eu posso Exato. afirmar isso. Nós somos a única. Nenhuma tecnologia de rastreamento, seja principal ou seja de redundância, compartilha dados do mercado sobre o roubo. Ah, Thiago, mas isso realmente não. Isso aí é com a gerenciadora disso. Pô, eu acho super válido isso. E por que não fazer? Né? O que impede, né? O que impede, eu te falo, conhecimento. As pessoas não têm. E quando tem, as pessoas não compartilham. Quer vender, né? Exato. Tem um produto para vender o conhecimento. Exato. E eu não vendo. É bem isso. Eu não vendo. Né? Então, assim, Vou entregar o produto, depois eu faço o outro. o que nós fazemos, tá? A gente trabalha na prevenção, né? Então, assim, uma coisa case que eu falo pra você, Camila, melhor não há, é a indicação. Então, assim, ó, eu já tive 4 indicações, inclusive o Celso da EBB aí é um cara que me indica muito. Um abraço pra ele. Ele é um cara bom pra chamar pra cá também, só pra deixar Registrado. registrado. Eu sempre compartilho as informações, a gente conversa muito, né? Então ele é uma pessoa, fala: chama esse rapaz aqui, ele vai te chamar ali também. Então assim, a gente recebe muitas indicações. Então acho que o case maior é quando o seu trabalho está sendo bem visto e você está sendo recomendado. Porque é difícil hoje alguém te indicar, né? Quando a pessoa te indica, ela está endossando o bom trabalho. Sim. Né? Então quando ela você tá se previne, responsabilizando também por você. quando você previne 4 sinistros, por quê? Porque a minha isca iria evitar o sinistro? Não sei. Mas eu te garanto que eu evitei que ele saísse com um nível de bateria baixo. Beleza? Eu evitei. Se não sou eu ali, teria saído. E aquela coisa, né? Lei de Murphy. Tudo que você fala para não acontecer, acontece. Vai Aí, acontecer. Possivelmente, a central não atuaria corretamente. Exatamente. O rastreador teria sido violado, a isca estaria fácil pro cara achar, pegava, levava a carga e foi embora. Né? E aí a isca não estava posicionando. Então, assim, tudo são sequência de fatores. Nós também fazemos um trabalho de orientação em várias formas. Tá? Eu oriento dicas de contratação. São importantes. Já tive sinistro por contratação errada. Não existe motorista bandido, existe bandido motorista. Isso. Beleza?
Tá? Ele se Exatamente. passa por motorista, mas é bandido. Meu, é muito perfeito. É muito perfeito. Tem cara que tem caminhão. Nossa. Como ele faz frete em vários locais, e não é sempre ali, então ele está sempre buscando carga, a conexão que vai tendo entre os fatos não é tão próxima. Então ele acaba passando no gerenciamento de risco numa outra empresa, ele carrega uma carga, a carga acontece sinistro, passa um tempo, aí ele carrega outras mercadorias e não tem sinistro, que aí mostra que ele tem um histórico, carrega aí quando é aquela mercadoria do qual tem um valor agregado, quando ela é boa para mercado, aí aquela mercadoria se perde. O que acontece? Existe sempre o 90% do roubo não é roubo, é facilitação. E essa facilitação ela vem de onde? Ou vem de dentro da empresa, ou vem do motorista. Tá? Então por isso que é importante você evitar turnover na sua empresa. Sim. Por isso é importante você vai contratar uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Vamos ver o Thiago Demovic. Tá, ele só tem LinkedIn, tá? Mas vamos procurar a vida dele. Vamos ver que empresa ele passou. E vai. Alguma informação vai ter. Exatamente. Então assim, exatamente. é aquilo, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Então você olha, tem conta que não bate, né? Então você olha um cara, nada, não é discriminação, nada, mas você olha um cara que mora nos extremos, tem um carrão, tem um relógio muito louco, corrente, tá sempre o dente lá, aquele lente, fala na gíria, aí você olha a foto do cara no rolê, o cara só com um iscão. Quarta-feira não tá trabalhando. Exato, aí você vai olhando, você vai vendo o cara, quando o cara volta, aí o cara ganha R$2.500 dentro de uma... Como é que faz? Como é que a conta fecha? Né? Então são essas coisas que as empresas precisam se atentar. Sim. A forma como fala, as tatuagens que usa. O bom do criminoso hoje é que ele é debochado, então ele posta, ele faz questão de mostrar que ele tá... Porque ele nunca teve aquilo, então ele ostenta e isso é bom pra polícia. É bom. É bom pra polícia. Então o cara vai lá, ele mostra, geralmente tá fumando, né? Tá fumando o baseadinho dele lá, tá lá, tira foto, e isso vai ficando cada vez mais evidente que o cara É um risco. É um risco, né? Ele pode não ter nada, mas ele pode ser a pessoa que está sendo aliciada, ou pode ser o aliciador dentro do projeto, do processo. Exatamente. Tá? Então, assim, muita atenção quem você coloca dentro da empresa. Tá? Muita atenção. A importância de você saber quem você coloca, a importância de você ter bons parceiros, você ter um corretor que não está preocupado apenas em comissionamento, beleza? Isso aí. É importante você ter uma gerenciadora de riscos que realmente vá na tua empresa e conheça o teu processo. Você ter tecnologias que realmente atendam, que evite ter uma comunicação obsoleta, como é o caso do 2G, tecnologias que tenham instabilidades constantes, né? Você ter parceiros imparciais, que fale a verdade para você, que não esteja apenas de olho no teu bolso, mas esteja de olho em fidelizar o cliente, né? Então isso é importante, né? Então quanto mais você tiver essa imparcialidade e ter pessoas que joguem o jogo de forma limpa e clara, é melhor para um todo. Para um todo. Isso é verdade. Isso é bem isso mesmo. Vou falar um pouquinho agora sobre tecnologia. Boa. Né? Muita gente fala de tecnologia, sistemas e integrações de dados. Na Autoparts, na tua visão pessoal, o que já é realidade e o que é ainda mais discurso do que prática? O que acontece? O que eu vejo hoje, né? Eu entendo que muitas coisas, quando você diz que o rastreador principal, há 20 anos atrás, você mandava uma mensagem pro motorista, ele comunicava com você, era, do caramba, né? E hoje? O que evoluiu, né? Isso aqui hoje faz mais do que o rastreador, né? Vamos dizer assim. Eu mando foto, eu filmo, né? Então, o que eu vejo, né? Como realidade que eu já te disse por parte da Autoparts, nós estamos integrando o nosso sistema diretamente
nos navegadores que temos hoje no mercado. Entrou na velocidade da via, vai ser a via. Isso nenhuma outra tem, tá bom? Isso eu nunca tinha visto Limitador de velocidade no imobilizador de cavalo, nenhuma outra tem. E que não afeta a garantia. Exatamente, esse é o outro imobilizador, é o próximo que eu ia falar, tá bom, legal. Imobilizador pneumático, não afeta a garantia. E eu também posso colocar o limitador. Um sistema de imobilizador diretamente na carreta, sem fiação, imperceptível na instalação. Isso é uma realidade que ninguém tem. Eu tenho, a Autoparts tem. Né? Então eu consigo colocar 32 gatilhos de bloqueio, cavalo e carreta, junto. Só no cavalo eu tenho mais de 10 possibilidades de bloqueio. E eu sou uma tecnologia de redundância, não sou a principal. Beleza? Então eu consigo ter controle de jornada pela carreta. Eu faço a telemetria, eu te dou quantos km diário a tua carreta rodou. E isso com integração com tecnologias principais e as gerenciadoras? Tecnologia principal, nenhuma se conversa com a outra, beleza? Isso, nenhuma abre para a outra. Agora, com gerenciadoras de riscos, sim, nós já temos, hoje, muitas gerenciadoras, elas trabalham praticamente, tem empresas com sistemas próprios, Sim. mas tem duas outras grandes empresas que os mais conhecidos, vamos dizer assim, que é o Tráfegos e o GR Log. Nós já estamos integrados com essas duas. Empresas que possuem sistemas próprios, nós também estamos trabalhando para termos a integração, como é o caso da Raster, né, que já tem um sistema próprio e inclusive muito bom, por sinal, tá? Então assim, essas são as realidades que nós temos aí já no mercado. Por que surgiu, né, a Autoparts? A Autoparts, ela surgiu de uma deficiência do mercado, né? Então, se você tem tecnologias que atendem, você entrar no mercado é só para perder dinheiro, né, velho? Então, sim. Porra, se você tem. Então, mais um, né? E assim, nós não, né? Então, nós estamos ali conquistando nosso espaço de forma, o crescimento muito planejado e ordenado, né, com profissionais realmente competentes e focados. Né? Então, nós temos aí uma questão falando da isca. Eu consigo colocar rota na isca. Ah, que legal. Eu consigo colocar... Se sair da rota, a isca notifica. Notifica o cliente. Que pode ter perdido o sinal por um jammer, alguma coisa assim. Ela gera jammer também, tá? E assim, vamos supor, eu faço a rota São Paulo, Rio de Janeiro. Sim. Beleza? Ele tinha que ir ali pela Dutra, mas pega o arco metropolitano. Isso. Gerou um alerta de desvio de rota. Chega para... Tanto eu posso cadastrar para a central como para o cliente. Sim. Vamos supor, se eu quiser colocar, ele faz entrega só na Lapa. E aí ele saiu da Lapa, ele foi para, vamos supor, Barra Funda ou foi mais para frente lá para a Zona Leste. Foi lá para Penha. Ele gera um alerta de deslocamento. Que ele saiu daquele perímetro. A isca. Que legal. Eu te dou velocidade pela isca. Olha só, cara. Então assim, aquelas operações que chama-se veículos por meios próprios, que é aquela que a carga é o caminhão, né? Sai da concessionária ou da montadora. Isso. E vai. Que às vezes é o motorista que está levando o caminhão. O caminhão zero. Isso. Sai da fábrica, vai para ou montador. Ele não tem tacógrafo. Não tem nada, não tem nada. Tem que fazer toda a instalação. Eu coloco uma isca lá, imantada no cavalo, escolho um lugar. Assim, eu escolho um lugar e ela vai te dar velocidade. Eu posiciono de 1 em 1 minuto minha isca. Eu tenho posicionamento de 1 em 1 minuto. Eu tenho controle de temperatura, que isso a maioria tem, muito tranquilo. A diferença que eu tenho hoje para muitas outras do mercado, né? Eu não posso falar como diferencial, mas acaba sendo. Ela é 4G. A minha isca é 4G com 2G, RF, LoRa, LBS e GPS. O que tudo isso significa? Onde tiver uma antena 4G ela vai comunicar. Onde tiver uma antena 2G ela vai comunicar.
Se não tiver nenhuma das duas, vai puxar o RF. Se tiver o jammer acionado, que corta a comunicação dos dois, vai gerar o jammer e puxa o RF. Tá? Eu te dou alerta de bateria acabando. Eu tenho gestão da isca que eu te falei, que é o que eu faço. Isso. Então assim, são alguns diferenciais aí. Sim, tem bastante. Porque geralmente E além do sistema de tomamento que eu faço telemetria. quem é especialista em roubo sabe as raias, sabe os locais de não cobertura. Então sabe onde não tem sinal. Sim. Então aonde a gerenciadora de risco ou a própria empresa não vai conseguir enxergar o seu caminhão. E aí a isca dele vai posicionar onde ele está. E eu vou além. Você vai perder todos os sinais, celular, vai ter a TV que mostra onde está o caminhão, não vai mostrar nada, mas a isca dele vai estar posicionando. Que é a única coisa que pode salvar a carga do motorista e o caminhão. E eu vou além. Eu tenho o RGF da isca. O que significa isso? A isca, cada isca tem um ID. Isso, tem o ID, isso. Mas geralmente todas as empresas, não digo tu, mas a grande maioria, trabalham com um canal de comunicação. Geralmente é o 433. Então assim, nós temos a possibilidade de até mais de 200 canais de comunicação. O que significa? Vamos lá. A Ícaro Transportes comprou 100 iscas minha. Sim. A Ícaro Transportes vai ter um canal exclusivo dela. Então, ou seja, todas as iscas vai estar naquele canal. Então, se Deus o livre um dia precisar de acionar um pronta-resposta, nós vamos falar para o antenista: ó, antenista, a isca do Ícaro é nessa frequência que você vai. Que é só minha. Exato. Por quê? Qual que é a diferença de tudo isso? Eu vou ser mais assertivo, que eu vou direto na tua isca. Sim. E detalhe, por que às vezes o cara bate a isca, o cara bate a vassourinha, como dizem, né? E não acha a carga? Ele bate o sinal da radiofrequência e não acha. Porque geralmente está tendo outra frequência. Frequência de portão eletrônico é a mesma. Então o cara chega lá, mas abre o galpão, não tem nada. Não tem nada. É o portão eletrônico. Entendi. Um canal próprio impossibilita a interferência. Ele não vai ter, porque o canal de frequência de portão é uma e o que eu tô te dando é outra. Nenhuma outra vai ter o teu canal. Eu já vi isso acontecer, de procurar a isca e não encontrar, porque a isca a isca ela pode ser usada em vários momentos. O momento que você está carregando a mercadoria, faz uma caixinha de papelão com ela dentro e embarca. Então o pessoal vai roubar a carga e vai roubar a isca. Então se não tiver o caminhão, você acha a carga. Ou ela tá dentro, ou tem mais de uma isca, ela pode estar no caminhão, pode estar na carga também. Então assim, só que já aconteceu comigo de perder a referência e não encontrar. Tá aqui, tá posicionando, chega lá não tem nada. Porque tem alguma interferência que gerou e ele tá apontando. Nós temos, e outra coisa, tá? Eu te dou 1 hora de pronta-resposta gratuito. Nossa, isso é diferencial. A primeira hora eu te dou gratuito. E detalhe, se necessário, acionamento aéreo. Ô louco. É isso assim, né? A gente sempre deixa muito claro que Casos extremos. é uma questão de tipos de mercadoria, valores de mercadoria, né? Porque sai do Campo de Marte, igual um exemplo, para ir para Campinas ali eu não demoro 15 minutos. Isso. Para ir para o Rio de Janeiro é 45 minutos. Isso. Então assim, e vai puxando, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai. Porém o custo também é altíssimo. Então, por isso que a gente separa algumas mercadorias, né? E valores também. Mas qualquer outra carga terrestre, a primeira hora é gratuita. Tá? Olha que legal. É um diferencial isso também. Isso aí. Isso é um diferencial mesmo. Respondi a sua pergunta? Respondeu. E se um gestor de logística estiver entrando agora no setor automotivo ou migrando para essa área, que conselho você daria para quem está começando? Primeiramente, se especializar. Né? Primeiramente, procurar algumas instituições que façam o treinamento, porque assim, logística e gerenciamento de riscos era para andar assim, elas andam assim, né? A logística quer liberar do ponto A ao ponto B, custe o que custar. O gerenciamento de riscos vai liberar do ponto A ao ponto B, desde que esteja tudo de acordo com as regras estipuladas na pólice. Então é importante que
a pessoa faça um curso de gerenciamento de riscos. Inclusive, eu tenho 2 para indicar. Um é do Ferrareto, que é feito, ou ele faz pelo Sincor, é Alexandre Ferrareto, tá? Ele faz pelo Sincor ou pelo Sindicato de Securitários. Uma pessoa muito boa para cursos também, uma instituição muito boa é a UniGR, tá? Meu amigo Fusar aí, o Eduardo Moral também. Então, assim, fazem um trabalho excepcional. Então, primeiro se especialize, frequente eventos, né? Vá se enturmando, né? E vá vendo, tire as suas próprias conclusões, né? Porque o nosso mercado, ele é um mercado que ele hypa a pessoa de uma forma muito rápida, mas também esquece ela muito rápida também. Isso. Então, assim, e outra coisa, não se ludibrie com elogio, tá? Quando você está numa grande empresa, aí fala, o Ícaro é da... Vou falar uma empresa que não... Da Demovic Transporte. A Demovic é gigantesca. Ah, meu querido. O cara é o melhor. Caramba, se puder carregar você no colo... Isso aí. Né? Então, assim, aí vai te chamar para evento, aí vai te falar para dar palestra, isso aqui. Então, assim, não se ludibrie com isso. Porque no próximo ano, você não vai estar mais lá. Sendo bem honesto e muito objetivo isso também. Né? Então, esse é um dos conselhos aí, tá? E faça muito curso online, beleza? Eu fiz 130 cursos online, só na pandemia 110. Olha só. Tudo gratuito, não paguei nenhum. Então, seria investir em educação. Exatamente, é isso aí. Que é um dos pontos, né? Nos nossos pontos aqui, exatamente. Ele pode ser um cara que pode ajudar bastante nesse projeto também. Sim. Tem um conhecimento numa área que pouquíssimos têm. A FS está num projeto novo aqui agora, que é a educação na logística. Certo. Claro que a gente faz um trabalho já de educação com a consultoria, mas ela ainda é muito voltada a processos, a indicadores, resultados. Agora a gente vai fazer uma divisão de treinamentos corporativos para a logística. Então, seja comercial, tecnologia, gerenciamento de risco, operacional, comportamento e liderança, voltado para o nosso segmento. A gente vê muito isso para segmentos genéricos. Você vê tem muitos eventos, workshop, treinar. Só que na nossa área mesmo isso é muito difícil. Né? Algo focado para o cliente, entregar para ele um valor, tratar a dor dele interna. Né? Então... um ponto. Parabéns até pela iniciativa. Muitas pessoas elas perdem vendas querendo vender o que o cliente não precisa. Né? Isso. Sim. Então, assim, e uma coisa que nós fazemos, né, dentro da Autoparts, a gente vende o que ele precisa. Né? Igual eu trabalho com câmeras, né? Eu vendo câmeras. Se você não tiver ninguém para monitorar, meu querido, Não precisa ter câmera. É um investimento que ele é muito alto. Ah, Thiago, mas ele previne acidente, me mostra. Se ninguém estiver Se monitorando, ninguém estiver monitorando, não, vai te mostrar o nexo causal. Né? vai comprovar apenas Vai quem foi a comprovar o que falha. aconteceu. Agora, se você não tiver uma pessoa que gera o alerta, a pessoa trata. Agora, uma coisa que eu consigo fazer no meu sistema, eu pego a câmera e coloco no meu imobilizador alerta. Então, se o cara tiver com sonolência, eu posso ir dando gatilhos para encostar o caminhão. Mas tem que ter alguém para tratar. Sim, vai tratar. Porque depois que ele imobilizou lá, ele vai estar imobilizado. E aí? Ainda é um risco. Ainda é um Ele risco. tá parado, Exato. né? E dormindo ainda. Exato. Então, assim, a gente enfatiza muito essa questão. Né? Igual assim, eu vendo anti-tombamento, só que o limitador de velocidade, ele é tão eficaz quanto, vamos dizer, na questão, se o problema do motor da empresa é o tombamento por excesso de velocidade, eu limito a velocidade dele, não vai tombar mais. Exatamente. Beleza? E os custos são completamente diferentes. Né? Então o anti-tombamento, quando já tem na carreta, é um valor. Já está lá. Eu faço telemetria, coloco o imobilizador na carreta. Eu garanto que o cara não sai sem engatar o dispositivo do EBS. Agora, se eu tiver que fazer um sistema de freio, é uma outra questão. Eu vou ter que baixar aquele sistema de freio e fazer um novo. Então, assim,
o cliente ele pode comprar, mas se eu vender o imobilizador para ele, o imobilizador ele sai, vamos dizer, 80% menos e também com a eficiência de prevenir se o problema dele é excesso de velocidade. Muito bom. Então assim, a gente analisa o cliente e vende o que ele realmente precisa. Acho que isso, e como você falou, entra muito nessa questão de você orientar. Então entra muito. E o que eu vejo muito hoje, as pessoas elas falam assim, pô, o Demovic falando assim, eu sei, mas eu não vou passar pro Ícaro não, isso aqui eu vou vender para ele. Velho, teve consultores que já me ligaram, o cara me ligou bravo, ligaram 3 de uma vez. Dá pra você entrar numa reunião? E eu falei, quem tá falando? Não tinha número. Não, entra aí rápido. Eu entrei. Ô meu, você tá tirando meu emprego. Eu falei, como assim? Eu sou consultor e tal. Eu falei, e daí? Você tá falando no LinkedIn de graça, eu tô cobrando. Aí o cara falou isso. Eu falei assim, pô velho, se você tá cobrando pra isso, irmão, desculpa, mas aí eu vou acabar com o seu emprego mesmo, mano. Porque isso daí é o mínimo. Eu não tô fazendo nada além. Então você tá entregando o mínimo, né, meu amigo? Então, tá fazendo o básico. O que eu tô colocando ali, às vezes as pessoas, nossa, olha, para quem tem conhecimento, aquilo ali é o básico. Né? E o que eu vejo, eu não tenho por que eu cobrar aquilo ali. Lógico, uma análise mais aprofundada é uma outra questão. Né? Aí é diferente. Sim, agora, claro. Dicas de prevenção igual, eu não preciso falar que usar o celular ao volante, ele vai causar, né? Não usar o celular. Isso aí precisa vender isso? Não. É o básico, né? Você pode conscientizar gratuitamente, já mover vidas e salvar alguns. Isso aí, eu não preciso vender isso. Não, Se isso eu não. disser que o cara tem que dirigir na chuva reduzindo 20% da velocidade, também não preciso vender. Não precisa isso. vender. Então, Você pode vender como implementar um sistema de gestão para isso. exatamente. Que é muito mais profundo que apenas falar que você não pode, tem que abaixar a velocidade. Colocar no Gemini lá no Google AI, ele também dá tudo isso aí. É verdade. Exatamente. A sua carreira, você não construiu ela sozinha, né? Teve algum mentor que hoje você inspira ou é alguém que... Olha, eu tenho alguns. E Sei que a lista deve ser grande. é grande, mas eu vou falar alguns nomes que são de cabeças. Aí o João Miguel Kreppel foi a primeira pessoa que me ensinou a monitorar, né? Heraldo Oliveira, esse cara, eu até fico emocionado quando eu falo dele. Foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Então, por algumas empresas que eu passei, se eu passei foi por ele. Então Olha ele só. entrou e me puxou. Né? Então, quando eu estava na Anset, ele me puxou para ser posto avançado na Bombril. Ele era supervisor lá. Quando ele saiu da Bombril, ele me promoveu para supervisor. Olha que legal. E aí, quando eu saí da Bombril, eu fui para a DUT através dele. A DUT estava quebrando, ele foi para a Apisul e me puxou para a Apisul. Então assim, quando ele estava na Buoni, ele falou, vem pra Buoni. Eu falei, poxa, agora aqui eu tô confortável aqui. Ele falou, então quando você não estiver confortável, você vai me ligar e eu vou te indicar. Então, esse pra mim é um cara, Heraldo, você mora aqui, ó. Esse cara é sem palavras. Eu tenho o Catarino, o Reginaldo Catarino, que é um cara fantástico. Toda vez que eu vejo ele, eu falo, ele fala, não precisa disso. Mas é e é os que mais, não é que precisam, mas os que mais merecem, é os que falam que não precisam. São pessoas que assim, né, eu tenho pessoas aí que, graças a Deus, eu tenho pessoas que eu levo pro meu coração. Tem o Felipe da AXA, que sempre me dá conselhos, inclusive nós somos da Intermodal, nós somos juntos, ele conversou pra caramba comigo. Né? Então são várias pessoas que eu tenho, a Daiane Risse do Axê, né? Daiane, conhece ela? A Daiane, eu trabalhei com ela na Apisul em 2011, isso. Ela... Nossa, gente finíssima. Você conhece a Daiane Risse? A Daiane Risse ela é uma amiga pessoal minha. Hoje ela tá na Kimberly. Tá na Kimberly Clark, né? Isso. Isso. Quando eu fiz a operação do Axê, ela tava lá.
Eu atendi o Axê pela Feitosa. Feitosa, outro cara também. não é que meu. Daiane Risse, Daiane Risse. Eu fiz a operação de fracionado deles. São Paulo e Bahia. Coletava, deixava a carreta parqueada e tal. Meu, gente finíssima. Conhece muito. Ela muito conhece boa. muito. Ela e o Feitosa ali foram essenciais para. Ela que deu muita dica pra gente dar certo lá dentro. Ela é uma pessoa de bom coração que nunca morre. Gigantesca. Ela é demais. Eu tenho ali algumas outras pessoas, né, que me ajudaram muito. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre falo de gratidão. Acho que é o mínimo que você tem que ter por alguém. É o mínimo. É gratidão, né? Não precisa puxar saco. Puxar saco é diferente de você ser grato. Isso. Né? Então assim, o Marcos Paulo da W4 é um cara para mim sem palavras, né? Me impulsionou muito, me ajudou muito. Principalmente a se posicionar em reunião, porque eu era uma pessoa muito afobada, ainda sou, não mentir pra você, eu sou muito hiperativo, não consigo ficar parado. Mas ele sempre me ensinou a ouvir mais, deixa a pessoa falar. O momento é dela, o brilho é dela, depois você brilha. Então aí, Fusaro, né? Então assim, são pessoas que a gente. E assim, eu tenho uma rede da VTEC, que é um cara que sensacional. Tem muitas pessoas que eu tenho muita gratidão, né? E então, você vai extraindo um pouco de cada um, sim, né? Sim, o Wagner, que hoje está na VTEC. São muitas pessoas aí. Eu acho que a minha lista, ela passa de uns 20 sim. Aí. Mas assim, Thiago, quando você entrou, quem foi que te deu o impulso ali? Eu posso falar de bate-pronto, primeiro, 3 pessoas. João, Miguel, o Ivonei, que foi o que me deu a oportunidade, mas assim, que me impulsionou a trabalhar nessa área. Foi o João Miguel Krepel, Reginaldo Catarino e Heraldo Oliveira. Legal, isso é importante. E quem me segurou na área foi a Daiane Risse. É mesmo, cara? A Daiane Risse, ela me segurou. Ela falou, vou te dar uma segunda chance, você merece. E me deu uma segunda chance. E se não fosse lá atrás, em 2011, eu com certeza não estaria aqui hoje. Olha só. Então ela é uma pessoa que... Ela mora perto da minha casa, entre aspas. Hoje ela tá vendendo doce, viu? Os doces dela são muito bons. É mesmo? Aí, Dai, faz um programa aí, viu? Depois manda uma torta de limão lá. Que legal, cara. Ela que faz legal. Os doces muito bom. Ela e o irmão dela. Que legal. Ela tem um irmão. Verdade. Tem a irmã também. Mas é ótimo. É bom que você teve muitas pessoas, né? Estavam na sua trajetória. Isso é ótimo. A gente está encaminhando para o final, né? Mas legal. Foi uma honra recebê-lo. Mas para terminar, eu quero que você deixe uma frase que você leva para a sua vida. Beleza. Primeiramente, aquela que eu falei, né? Só vai beber da minha água quem passou sede comigo, né? Então, eu acho que essa é a primordial, né? Porque depois que dá certo, não é apoio, é pegar carona. Né? Então a gente tem que. Você não é louco, é gênio, aquela história, né? É isso aí, né? Então ele só vira o louco, só vira gênio depois que dá certo. Né? Então assim. Não continua sendo louco. Então assim, eu entendo que uma coisa que eu deixo aí é persistência, né? Trabalhe, né? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Isso é verdade. Se você não trabalhar, você não vai ter absolutamente nada, né? Seja sempre humilde, esteja sempre disposto a ajudar, trabalhe em prol de um mercado melhor, que as coisas voltam para você. Verdade. Muito bom. Beleza? Belas Muito frases. bom. E para finalizar, deixe suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Beleza. Na verdade eu só tenho o LinkedIn, que é Thiago com TH Demovic, né? DEMOVICH. E podem olhar, gente, que ele escreve bastante, conteúdos deles é muito bom. Quero agradecer a participação, foi uma honra recebê-lo, ouvir um pouquinho da sua trajetória. Imagina, eu que agradeço. Agradeço o Icra também que esteve aqui, me ajudando Camila. Um pouquinho, né? Falando um pouquinho mais sobre o assunto. E para você que está assistindo, né? Compartilha, comenta, curte. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar lá que a gente passa para ele. Até o próximo episódio. Deixa eu só fazer uma observação. Parabéns a você, tá? Por essa iniciativa de podermos conversar sobre de uma forma muito clara, muito aberta, né? E eu tenho certeza que esse projeto já deu certo e vai cada vez mais crescer, porque é notório ver o seu empenho em fazer as coisas dar certo, né? A forma como você conversa com a gente, o brilho no olho, né? Então
Eu acho que o brilho no olho, ele vale mais do que qualquer coisa, né? Então, é notório ver o quanto você e a tua equipe se esforça para estar aqui. Então, parabéns para você e já deu certo. E no que depender da gente, conta conosco aí. Muito obrigada. É uma honra receber esse elogio agora no final. Imagina. Mas realmente, eu me apaixonei praticamente em fazer o podcast. Poder ouvir histórias, pra mim é muito legal. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de ouvir, tanto que meu primeiro emprego foi de telemarketing. Porque eu gostava de ouvir as pessoas e pela voz dela eu entendia como que ela estava. Então eu sabia como que eu iria falar com ela. Então foi algo que eu me apaixonei. Claramente não foi uma área que eu segui diretamente, né? Trabalhei em outras. E aí tive a oportunidade de voltar para a comunicação e poder estar aqui com grandes pessoas, né? Pessoas que têm experiência, que trazem algo novo para mim, que eu não tinha conhecimento. Que nem quando falar da amarração, eu comentei aqui no episódio. Jamais ia imaginar. Agora eu olho para um caminhão e falo, aquele caminhão não tá amarrado direito. Aí eu já falo pro meu esposo, toma cuidado. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, poder ouvir essas histórias e ouvir esse elogio, pra mim, é gratificante demais. Imagina, eu sei que eu finalizei, mas a gente volta a poder falar. É só o reconhecimento, né? É o mínimo, né? Sim. Então, assim, são oportunidades. E vai pra cima, mano. Sim. O que depender da gente, estamos à disposição. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Até o próximo episódio.